Bom início de noite a todos. Hoje o Foca Mais dá início às sabatinas que irão acontecer durante o ano. As sabatinas são uma série de entrevistas com mais convidados que debatem alguns assuntos específicos. E o nosso primeiro tema, a nossa primeira conversa será com o professor Fabrício Tomil, professor de Ciência e Política do Departamento de Direito Público na UFPR e também atua na pós-graduação de Direito e Ciência Política, e João Luiz Stefaniak, que está fazendo o programa de doutorado em Geografia da UEPG e também é formado em Direito. Bom, dando início ao tema, então, hoje, nas primeiras horas do dia, aqui, a gente já acordou com a notícia, né, de que o cenário político nacional realmente passou por uma reviravolta, né? Nós tivemos o presidente interino da Câmara, Valdir Maranhão, que nessa tarde anulou as sessões da Câmara, pedindo para que o processo de impeachment voltasse a tramitar pela Câmara. Eu gostaria de saber, então, do professor, primeiramente do professor Fabrício, o que esse processo influencia dentro da votação do Senado. Olha, é difícil estimar. A gente já tem a notícia de que o Senado, a presidência do Senado, não reconheceu a determinação da Câmara, ou seja, e mantém a votação para quarta-feira. O que vai implicar isso nesse momento, eu não sei, mas se o Senado manter a votação do plenário para quarta, assim que houver a decisão do Senado, creio que vai se dar continuidade ao processo. Agora, politicamente, isso criou um baralho todo, tornou muito confuso. Apesar que eu acho que imediatamente isso não afeta a maioria, assim, que foi constituída para essa nova coalizão de apoio ao provável futuro governo interino. O presidente interino da Câmara realmente tem poder para anular essas sessões, mesmo o processo já tendo avançado para o Senado? Muito difícil responder diretamente essa questão. Formalmente, é um ato administrativo. E coloque como presidente da Câmara baseado, justificando anular essas sessões. É óbvio que isso não vai ficar sem alguma resposta. Há duas possibilidades. O próprio plenário, a própria conjunto dos deputados da Câmara, ou seja, o plenário da Câmara, mobilizar uma maioria para derrubar essa decisão administrativa. A outra possibilidade é que alguma das partes, partidos, né, vá ao STF e revogue essa decisão administrativa da presidência da Câmara. Agora, o mais estranho é que já está no Senado o processo, né, como eu disse, e a mesa do Senado, a presidência do Senado, disse que o processo continua. Continuando o processo, talvez o que haja é algum ato, alguma judicialização por parte do outro lado, que vá ao STF e tem que questionar a qualidade do processo da votação que houve na Câmara, com base no ato administrativo atual presidente da Câmara. Ou seja, do ponto de vista, vamos chamar, administrativo jurídico, está tudo muito confuso. Do ponto de vista político, é difícil dizer, né, o que vai acontecer até quarta-feira. Agora eu queria direcionar essa pergunta ao João Luiz. Aqui fala que algum dos parlamentares, a AGU, falou que o que fez com que essa votação fosse anulada através dessa ordem que saiu lá da Câmara,
que foram por causa de muitos dos parlamentares já terem contado seus votos em redes sociais, já terem contado em outros espaços esse voto. E eu gostaria de perguntar para você o que essa plenária que teve no dia 17 se difere do processo de impeachment de Fernando Collor. Bem, primeiramente, nós temos que analisar que o processo, politicamente, os processos de impeachment tem um cenário completamente diferente. Nós tivemos na votação do impeachment de Collor, nós tínhamos uma unanimidade nacional. Ou seja, toda a população estava mobilizada em torno do impedimento do presidente da República. E o quadro político atual é que existe uma sociedade rachada, dividida, onde uma parte significativa da população é a favor da saída da presidente e a outra parte está se mobilizando, inclusive, contra essa situação e que essa parte está chamando de golpe, né, todo esse processo que está havendo. É importante esclarecer o seguinte, que o processo de impeachment por si só não é um golpe, porque tem a previsão constitucional. O que se questiona é que o processo que está tramitando, desde a sua origem, ele tem vícios, sim, tem nulidades. Tem uma nulidade fundamental que todo mundo está ciente aqui, que o processo que iniciou o processo de impedimento foi fruto de uma retaliação do então presidente da Câmara, que era o Eduardo Cunha, que é uma nulidade de origem, ou seja, você mobilizar todo um instrumento de penalização, de crime, de apuração de um delito por vingança política, é um vício de origem que devia ser analisado. Aqui, nesse ato do Maranhão, nós temos três fundamentos. O primeiro fundamento diz respeito a isso que você colocou, né, que é a questão do voto dos parlamentares ser expostos com antecedência. O segundo, a questão é que esse ato teria que ser formalizado através de uma resolução. E o terceiro, que eu acho que é o mais grave, e que eu estou tentando rememorar, e isso não aconteceu na votação do Collor, foi que houve orientação dos partidos para a votação dos parlamentares. Isso não houve no governo, na votação do Collor. O voto no Collor foi livre. E como se trata de um julgamento, eu entendo que, nesse aspecto, está correto a decisão, e é irrefutável, que a indicação de um partido para que ele vote na determinada posição implica na ausência dessa liberdade do julgador, que no caso era o parlamentar. Eu acho que esse é o argumento mais importante dessa decisão aqui que está sendo discutida. Porque as outras, inclusive, são bastante... A questão de ser uma resolução não, inclusive, pode ser sanada. Esse vício pode ser sanado e ser resolvido sem anular as sessões. Agora, eu acho que a minha posição é que isso aí vai ser resolvido pelo Supremo. Não tem como ter uma solução, já que existe uma divergência entre as casas, uma solução definitiva, sem ter uma posição do Supremo nessa questão. Vai ser impossível de se resolver essa questão no ponto de vista meramente político. Dentro desse processo de impeachment, a principal acusação, né, contra a presidente Dilma é com relação a crimes de responsabilidade. A gente queria saber o que dentro desse processo da presidente Dilma pode ser caracterizado como crime de responsabilidade. Bem, os crimes de responsabilidade são definidos... Isso que nós chamamos o processo de impeachment um processo jurídico-político. Mas ele é um processo essencialmente jurídico. O político da história, do termo, está muito mais relacionado a quem vai decidir, quem vai julgar. Ou seja, quem vai decidir não é um juiz, não é o Poder Judiciário. Quem vai decidir isso vai ser o próprio Legislativo. Então, essa é a parte do político nessa história. A questão jurídica é que implica que existe a necessidade de ter uma tipicidade. Ou seja, ele tem que ter uma ação, uma conduta que esteja enquadrada numa determinada lei.
E, nesse caso, pelo menos do meu ponto de vista, não existe esse enquadramento. Né? Não existe como você caracterizar os chamados pedaladas fiscais e as chamadas, a publicação dos chamados... como que é? Desculpe, as portarias sem número, né, que foi uma publicação que alteram no orçamento como uma pedalada fiscal, como um crime de responsabilidade, né? Porque inclusive essa prática a questão da tipicidade é importante de caracterizar, porque até depois que o Tribunal de Contas caracterizou essa conduta como uma conduta passível de ser penalizada, a Presidente da República não cometeu esses delitos. Esses delitos, até o momento que o Tribunal de Contas se posicionou contrário às tais pedaladas, as contas tinham sido aprovadas. E não só no governo da Dilma, mas nos governos anteriores e nos governos estaduais. Ou seja, a pedalada fiscal até então era um ato praticado e aceito como correto. Ele deixou de ser um entendimento, assim, um procedimento que poderia ser passível de ser tipificado como crime de responsabilidade a partir de um posicionamento do Tribunal de Contas que, depois disso, a Dilma não cometeu. Então, em suma, João, não poderia, não tem, como posso dizer, efetividade para instaurar um impeachment, não seria a base para caracterizar como impeachment isso? É muito interessante porque o líder do DEM, Democratas, falou hoje que isso aqui, o ato do presidente interino da Câmara era um ato político. Do meu ponto de vista, todo esse processo é um processo eminentemente político, porque não existe motivação sustentável do ponto de vista jurídico para o impedimento da Presidente da República. O processo está sendo político. Tanto que, você for ver manifestações dos parlamentares que votaram pelo sim, nenhum falou que estava votando pelo sim porque a Presidente cometeu um crime de responsabilidade. Eles falaram porque eles evocaram Deus, a família deles, os eleitores, a base eleitoral deles, porque, na verdade, todo o processo foi encarado como uma decisão política. E o Brasil é um país presidencialista. Nós não somos um regime parlamentar. Quem pode fazer... não foi um voto de confiança que não foi dado para presidente. O Brasil é um país presidencialista. A nossa ordem constitucional só pode permitir o afastamento de uma Presidente da República se houver a caracterização, a tipificação de um delito que justifique um crime de responsabilidade. E isso, do meu ponto de vista, não houve. Agora, a próxima pergunta eu queria direcionar ao professor Fabrício. A pergunta é a seguinte, professor. O Congresso Nacional ainda não rejeitou as contas de 2015 da presidenta. A presidenta pode ser criminalizada mesmo que o Congresso ainda não tenha julgado as contas de 2015? Na sua opinião, o processo do impedimento não foi antecipado? Bom, todo esse processo, tendo uma certa concordância com o colega que mencionou, todo esse processo é um pouco confuso e ele não é igual ao que aconteceu em 92. No entanto, não é necessário que o Congresso avalie as contas de 2015 da presidente para que o próprio Congresso recepcione, por exemplo, um pedido de impedimento e dê um trâmite que for definido, no caso que foi arbitrado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que com o recurso que houve ao Supremo, houve uma definição de como deveria ser a tramitação. Eu sei que o momento político é muito estranho, é muito difícil falar da situação, mas dentro do que é previsto formalmente, dentro e foi decidido, seja pelo órgão máximo do Judiciário Brasileiro, o seu colegiado do Supremo Tribunal Federal, e o que foi definido pela maioria que se constituiu na Câmara e provavelmente também no Senado, que a gente deve talvez ver, o trâmite formalmente
vem acontecendo. A grande discussão vai ser política daqui por diante e com eventuais recursos judiciais ou não, se essa tramitação, apesar de formalmente seguir tudo que foi previsto na decisão do STF, supondo que o ato administrativo do atual presidente da Câmara do Maranhão não anule a manifestação da própria Câmara no dia 17 de abril, e não tenha, vamos chamar assim, despejo. Não é uma questão de preferência política minha ou não sobre isso, mas do ponto de vista formal, há uma decisão majoritária das duas casas legislativas que devem ocorrer. Uma já ocorreu, então vai ocorrer a segunda. E há uma sustentação formal pela decisão do STF. O restante vai claramente ser incorporado na luta política entre o governo, o atual governo, provavelmente ser substituído, pelo menos afastado temporariamente, e a nova maioria, a nova coalizão que se formou nas duas casas legislativas para apoiar o provável futuro governo interino. Mas, o que eu posso dizer do ponto de vista político é muito estranho, obviamente, todo esse processo. Certo. A próxima pergunta, novamente, para o professor João Luiz. A principal acusação de crime de responsabilidade no processo que envolve o presidente Dilma Rousseff é caracterizado como pedalada fiscal. Primeiramente, o que são essas chamadas pedaladas fiscais? A grosso modo, rapidamente, né, eu acho que pedalada fiscal é um artifício contábil, né, onde existe uma despesa e uma receita. No caso, a despesa com o governo era em relação aos bancos, né, bancos públicos, né, principalmente, e o governo deixava de efetuar o repasse desses valores, desses créditos, esses débitos devidos dos bancos, e isso era contabilizado como crédito. Ou seja, era uma manobra que dava a impressão, aparecia nos documentos contábeis, que existia um superávit ou um valor, que as contas estavam equilibradas, né? Isso foi utilizado de forma sistemática no governo da presidente, principalmente no período pré-eleitoral, na campanha da Dilma, para justamente que nós tínhamos uma situação de desequilíbrio orçamentário bem evidente. Mas isso não quer dizer nada. O que eu quero levantar é o seguinte, que essa pedalada fiscal, essa manobra, esse ardil, esse artifício contábil, ele tem que ser, que é o principal elemento da acusação, do pedido de impedimento assinado pelo professor Miguel Reale, se ele, na época que os fatos foram cometidos, ele era tipificado como um delito que poderia ser enquadrado no crime de responsabilidade fiscal. E ele, como eu já afirmei anteriormente, não existia essa posição. Inclusive, que quem definiu isso de forma clara foi o Tribunal de Contas a deixar de aprovar as contas do governo anterior da presidenta Dilma, alegando que a utilização desses artifícios. Então, na verdade, eu entendo que, apesar de ser irrefutável a existência do artifício contábil, ele, no meu ponto de vista, no momento que foi cometido, não poderia ser tipificado como um crime de responsabilidade. O que é algo diferente agora, se algum gestor público, né, cometer esse delito, porque já existe um posicionamento do Tribunal de Contas, né, e provavelmente, eu acredito que à medida que for ratificado na Justiça, ele vai passar a ser, sim, um delito contábil, daí, mais do que um artifício de natureza, vamos dizer assim, de manobra, que, infelizmente, é muito comum na gestão pública. Ainda sobre esse assunto, por que, então, esse artifício contábil, como o senhor conceituou, conhecido como pedalada fiscal, só foi apontado como crime agora, né? Sendo que vários outros governos, no âmbito federal e estadual, também usaram desse mesmo artifício para gerir as contas públicas?
para mim é evidente, né? Eu acho que essa pergunta é clara. Não existe nenhum outro elemento, nenhum ato que pode ser imputado ao atual presidente da República. Existe todo esse processo de mensalão, o processo de petrolão, enfim, existem vários processos que estão tramitando aí, que existem, inclusive, pessoas do mandato, da gestão dela envolvida, presas, né? Mas indiretamente envolvendo a pessoa da presidente, não existe nada que pudesse ser imputado. Por isso que a representação não cita esses fatos. Daí surge, depois da representação, surge a questão do pronunciamento do dissídio. E que daí esse foi ponderado no voto dos parlamentares. Mas, primeiro, uma delação premiada, por si só, não constitui prova, constitui-se indício de prova. Ela tem que ser confirmada através de uma investigação, a delação em si, os fatos narrados na delação. E segundo, que, evidentemente, não existia outro elemento. É claro, é evidente esse fato. Se não houvesse essa arguição, não teria o que arguir contra o presidente. Gostaria de fazer de novo essa pergunta ao professor Fabrício. Professor, no dia 17 de abril, lá de todo, a gente acompanhou através de todas as TVs do Brasil o processo lá, o dia, a plenária que houve lá na Câmara dos Deputados. E nessa próxima quarta-feira, o mesmo processo irá acontecer no Senado. Qual é a legitimidade desse processo? Como que o senhor avalia essa legitimidade? O conceito de legitimidade vamos dizer assim, vamos por partes. Do ponto de vista, de novo, vou repetir, da formalidade do processo, do apoio de uma maioria parlamentar, de uma coalizão que se formou na Câmara e que aparentemente vai se repetir no Senado, para essa maioria, ele se constituiu como legítimo. Por enquanto, em todas as manifestações que nós tivemos no Supremo Tribunal Federal, ele reconheceu a legitimidade da Câmara para recepcionar o processo. Inclusive, houve uma decisão monocrática, por enquanto, de um dos ministros do STF, para que um pedido de impeachment contra o atual vice-presidente também viesse a tramitar, ou seja, que fosse designado comissão. Então, do ponto de vista das instituições formais, há uma legitimidade no processo. Do ponto de vista da maioria parlamentar, há uma legitimidade no processo. A grande discussão seria seguramente em torno de 20 a 25% da Câmara e do Congresso, também do Senado, e provavelmente também na população brasileira, que não reconhecem legitimidade nesse processo. Esse é, vamos chamar assim, o aspecto mais complexo desse atual processo de impeachment, e que diferencia muito do último que nós tivemos conhecimento, do último que tramitou no Brasil, que foi em 92 do Collor. Naquele momento não havia uma minoria ou um número significativo, seja de congressistas, seja da população mobilizada, que, vamos dizer assim, não abonasse o processo de impeachment. Nesse caso, vai haver, e já está havendo, ou seja, seguramente 1/4 da Câmara, 1/4 do Senado, ou mais até, não apoiam o processo, mesmo que a maioria seja capaz de implementá-lo. É nesse sentido que, possivelmente, nós teremos, talvez no futuro, resolvida todas as pendências legais, judiciais e administrativas para a tramitação, porque, vamos ser claros, a maioria já está formada nas duas casas legislativas para tramitar o processo. Talvez no futuro a gente continue uma certa incerteza e também, vamos dizer assim, instabilidade política para o governo e para o
governo que internamente vai se formar, e para a própria, vamos dizer assim, mobilização da sociedade civil. Mas falar de que o processo não vai ter legitimidade na maioria constituída nas duas casas legislativas não é verdade. Professor, continuando, com relação à comissão especial do impeachment no Senado, como o senhor avalia o trabalho dessa comissão, sendo que o relator dela pertence a um maior partido de oposição ao governo? Como o senhor avalia essa comissão? Vou tentar ser o mais explícito possível. Formalmente, tudo está ocorrendo dentro do esperado. Formalmente. A minha posição pessoal é que o impeachment, mesmo que ele siga toda a formalidade, ele foi uma saída para, vamos dizer assim, colocada por uma maioria parlamentar para substituir o governo, dada a situação, vamos dizer assim, de falta de total apoio do governo do parlamento. Não é uma questão de gostar. Ou, dito de forma mais direta, o que nós estamos vendo é mais parecido com uma eleição indireta em que competem o atual presidente e o seu vice, certo? Do que outra coisa. Acontece que o mecanismo legal, jurídico e político-legislativo para se viabilizar isso foi o processo do impeachment, porque não há nem recall, nem eleição direta prevista na nossa Constituição, a não ser para o caso de tanto presidente quanto vice serem destituídos na segunda parte do mandato deles, ou seja, depois de 2 anos de mandato. Se não houver nenhum dos dois mandatários fim dos 2 anos, é que haveria a possibilidade de eleição direta. Nesse caso, poderia ser eleito qualquer uma pessoa com capacidade para ser eleita presidente. Mas é isso que, de fato, está acontecendo. Agora, como eu avalio, do ponto de vista formal, mesmo o relator sendo do partido opositor ao atual presidente, provavelmente vai estar aliado na coalizão do futuro e interino presidente, provável interino presidente, formalmente ele seguiu todos os trâmites. Voltamos. Do ponto de vista da população, eu diria que parte considera legítimo, parte considera ilegítimo. E essa é a situação não usual desse processo de impeachment. Há uma parte considerável, eu diria até majoritária da sociedade, que apoia esse processo, mas uma outra parte significativa da sociedade organizada ou não organizada que não apoia esse processo. E por isso que nós vamos ter, talvez, no futuro, como já estamos tendo nesse último ano, desde o início do mandato, desse segundo mandato do atual presidente, uma contínua instabilidade política. Esse é o espírito. E eu não sei exatamente no momento que isso vai ser pacificado, mas eu espero que em algum momento haja um mínimo de vamos dizer assim, razoabilidade de todas as partes para que haja um desfecho que torne possível haver algum governo incorporando minimamente a posição de todas as partes minoritárias significativas presentes no processo. Então, essa próxima pergunta para ambos os professores, né? O professor Fabrício ele conceituou esse processo como basicamente uma eleição indireta. Gostaria de saber, então, nós poderíamos, então, afirmar que estamos diante de um processo de um terceiro turno eleitoral, visto que os interesses da oposição já estão cada vez mais próximos de um possível governo Temer? Posso responder? Não é um terceiro turno eleitoral. A gente pode dar o nome que quiser. Eu entendo a manifestação de alguns movimentos sociais, do partido do presidente que vai vamos dizer assim, provavelmente ser afastado temporariamente enquanto houver o governo
característica do voto, mas por mais qualificativos que a gente dê, e eu dei mais um, que não é novo, né, que eu chamei de eleição direta, porque me parece que ele é mais próximo disso que está acontecendo, formalmente é um processo de impeachment. É isso que está acontecendo. Porque não há outra saída constitucional para excepcionalidade do mandato, a não ser que o mandato viesse a ser suspenso no Tribunal Superior Eleitoral, certo? E mesmo que isso venha a acontecer, isso levaria no processo judicial mais alguns meses, não seria agora, nesse momento. Mas, nesse caso, haveria suspensão do mandato, teria a suspensão do diploma eleitoral que foi expedido para o atual presidente. Na ausência dessa decisão, congressualmente, o único mecanismo existente é o impeachment, e é isso que formalmente está sendo feito, certo? Então, se você prefere dar algum tipo de nome para o que está acontecendo, para a gente chamar um bateria para esse impeachment, eu acho que não é exatamente golpe, e também não é um terceiro turno eleitoral. É uma eleição direta, porque há nesse momento uma maioria significativa nas duas casas legislativas que é contrária à atual mandatária, à atual presidente. E recepcionou o processo de impeachment, assim, encaminhou ele, sem entrar no qualificativo do crime de responsabilidade do espírito, para que houvesse esse desfecho. O que impede o processo de impeachment, normalmente, é que o governo, ou seja, que consiga ter o apoio de pelo menos 1/3 dos deputados na Câmara dos Deputados. Se ele tiver 1/3 dos deputados, ou seja, 172, 171, mais ou menos. Se ele tiver esse número, nenhum impeachment transita. Mesmo que haja o crime de responsabilidade mais explícito do presidente. Provavelmente, todos os presidentes pós-Constituição que são recepcionados por esse processo de impeachment, seria possível, e foram objeto de solicitações e pedidos, qualquer cidadão pode apresentar um pedido de impeachment na Câmara dos Deputados e pode ser constituída uma comissão para dar seguimento a ele. Mas desde que o presidente tenha o apoio de 1/3 da Casa Legislativa, não há processo de impeachment. O que ocorreu nesse momento é que não há processo de impeachment. A diferença de 92 é que há pelo menos 25%, se não há 33% a 25% dos deputados que apoiam, o que torna muito mais difícil politicamente o desfecho desse processo. Bem, eu acredito o seguinte, que a qualificação dada para o professor ela é precisa, no sentido de que realmente esse processo, do ponto de vista político, ele não pode ser categorizado como processo de impedimento, porque é claro e evidente que não existe no mérito da discussão do mérito, crime de responsabilidade. E como eu coloquei antes, num regime presidencial, diferente do regime parlamentar, não é possível um voto de desconfiança. O voto de desconfiança é quando o parlamentar tenha, o primeiro-ministro, no caso, deixa de ter uma maioria no Congresso, no Parlamento, e o Parlamento, então, vai destituir aquele primeiro-ministro. Isso ocorre no regime parlamentarista. No regime presidencialista, não existe essa possibilidade. Então, no regime presidencialista, se o governo não tem a maioria no Congresso, ele vai continuar, ele deve continuar governando normalmente, com os percalços de ter uma minoria. Isso é muito comum, né, no regime presidencialista brasileiro, porque tem vários municípios onde o prefeito, por exemplo, não tem a maioria do apoio da maioria da Câmara, dos vereadores.
Então, no meu ponto de vista, o que se caracteriza é claramente a falta de legitimidade, porque você está utilizando do instrumento, de um remédio previsto na Constituição com um desvio de finalidade, ou seja, em vez de você procurar apurar um delito e responsabilizar a pessoa por esse delito, você está destituindo essa pessoa, esse dirigente, esse governante. E, nesse contexto, eu acredito que se caracteriza claramente o golpe de Estado. É um golpe parlamentar. E falar da formalidade, só vou dar um exemplo para vocês. Nós tivemos um episódio do Paraguai. O Paraguai foi feito um processo de impeachment em uma semana, menos disso. E a grande questão, tinha previsão constitucional para que se fosse feito isso. Então, além da questão da formalidade, nós devemos discutir, sim, a questão da legitimidade, porque nós não estamos aqui como um agente passivo, analisando o processo de maneira neutra. Nós aqui estamos numa comunidade acadêmica, como cidadãos que estão participando do processo político, e nós temos que se inteirar, nós temos que analisar politicamente, e nós temos que dar uma posição a partir dessa nossa interpretação. E, nesse aspecto, é bem evidente, é claro, que não existe legitimidade, e que se trata realmente de um golpe de Estado, e, mais do que isso, isso representa uma ameaça ao processo de redemocratização do Brasil, que precisa ter uma resposta da população na rua, da sociedade civil na rua. Então, professor, diante disso, nós podemos afirmar, então, que esse processo de impeachment, na verdade, seria uma crise de governabilidade, onde a oposição, por não gostar de certas atitudes tomadas pelo governo, usufruiu desse artefato do processo de impeachment para deflagrar um golpe? Não se trata de crise, não se trata de uma crise de governabilidade. Se trata o seguinte, de um processo de que existe um grupo político, econômico político, que busca, que não tem condições, que demonstrou nas eleições passadas, que não tem condições de reverter num processo democrático a hegemonia que perdeu, né, porque esse grupo tinha o governo anterior, que era o governo de Fernando Henrique Cardoso, né, e ele está dando um golpe de Estado. Ele está tirando uma pessoa democraticamente eleita e colocando no lugar alguém que é o vice-presidente da República, que costurou um governo onde esses interesses, onde essa oposição vai estar plenamente contemplada. O que nós estamos passando é um golpe de Estado. A crise de governabilidade poderia ser resolvida de outras formas. Por exemplo, você poderia substituir a ausência de maioria parlamentar pela mobilização social, né? O governo Lula, quando se elegeu em 2002, ele não tinha maioria. Então, naquele momento histórico, ele tinha a possibilidade ou de organizar uma mobilização social que impusesse ao parlamento um programa que tivesse amplo apoio da sociedade, da maioria da sociedade, ou fazer um governo de coalizão. E ele preferiu fazer um governo de coalizão. Então, foi uma decisão política. O que não se pode resolver uma crise, não se trata de crise de governabilidade, se trata de um golpe de Estado para implementar um governo que vai atender aos interesses de um determinado grupo econômico e político. Então, daí, novamente, para o professor Fabrício, ainda nessa semana nós tivemos também a saída do então presidente da Câmara, Eduardo Cunha. O que isso pode representar para a continuidade do processo do impeachment? Olha, do ponto de vista do que tramitou na Câmara, só se o STF, parece que o atual ministro da AGU, que representa a presidente na Casa Legislativa do processo, de fato, vamos dizer assim, ajuizar no STF alguma reclamação que torne inválido o ato que foi, vamos dizer assim, que teve o presidente afastado, o presidente da Câmara afastado, como parte
e que o STF acolha isso. Se não acolher, se entender que o presidente da Câmara estava capacitado para encaminhar o processo, não vai ter efeito nenhum esse afastamento. Nós temos que pensar que institucionalmente há todo um processo formalmente que segue. E se ele não tiver nenhuma violação formal, ele vai chegar a um desfecho. Qual vai ser? Eu até posso, dada a atual maioria que se constituiu, imaginar qual seja. E tem que entender que a maioria é uma maioria que foi eleita, inclusive, como parte da coalizão do governo que provavelmente vai ser deposto, que vai ser destituído, certo? Porque, de fato, a oposição ao governo não tinha número para poder destituir o governo, mesmo que desejasse. Ou seja, o que acontece é que houve uma maioria. Nós não estamos vivendo uma situação política, vamos dizer, de normalidade. Isso é um fato, certo? De normalidade, vamos dizer assim, agora, institucionalmente, vai seguir. Algum desfecho vai haver. E se todas as instituições envolvidas, as duas casas congressuais e o Supremo Tribunal Federal, não sustarem o processo em algum momento, que ele ainda segue por um provável julgamento em que as partes, no caso o presidente vai se defender, vai ser feita formalmente a acusação. Até agora, tudo que aconteceu, por mais demorado que houve, foi a recepção da denúncia de crime de responsabilidade, que foi aceita pela Câmara e que provavelmente deve ser aceita por uma maioria pela comissão, ela foi aceita no Senado, e deve ser aceita por uma maioria simples no plenário do Senado, em algum momento, provavelmente na quarta-feira, se o presidente do Senado tiver correto. Agora, outra coisa totalmente diferente é a disputa política que vai ser feita, no fórum que for adequado. Ou é uma disputa de movimentos sociais, de partidos políticos, de grupos sociais, de cidadãos, que vão tentar caracterizar esse papo, esse conjunto de eventos, como uma coisa ou outra. Qual vai ser de fato o que de fato vai acontecer? Eu acho muito difícil que a atual presidente venha a conseguir manter seu mandato, em qualquer situação. Vamos ser claros. Porque não há nenhuma maioria ou probabilidade de que um terço do Senado venha dar sustentabilidade para a permanência dela no curto prazo. Pode haver? Pode. Por exemplo, se o governo interino também venha a fazer, entre aspas, sofrer o processo de governo, então é possível que isso venha a ocorrer. Mas mesmo que isso ocorra e a própria presidente venha a voltar ao afastamento, conseguir se constituir, eu tenho quase certeza que uma saída via Tribunal Superior Eleitoral vai acabar ocorrendo e que, eventualmente, que nós venhamos, até se for nesse ano, vai ser novas eleições diretas para a presidência da República. Se for ano que vem, vai ser, de fato, uma eleição direta via Congresso Nacional. Queria agradecer ao João Luiz Stefaniak, ao professor Fabrício Tomil, pela disponibilidade e pelos esclarecimentos que aqui foram dados. E nós ficamos por aqui. Tenham uma boa noite.